Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, com bastante saúde, bastante animado para as aulas, ok? Na aula de hoje, a gente vai ver um assunto bastante interessante, bastante curioso. A gente vai ver um pouquinho da história do computador. Bom, a gente já vem aprendendo sobre a utilidade do computador, onde a gente encontra o computador, para que a gente usa o computador de diferentes maneiras, das partes do computador, de como a gente classifica cada parte. Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai falar um pouquinho da história. Você sabe como surgiu o primeiro computador? Qual era a função dele? Para que inventaram o computador? É isso que a gente vai aprender hoje. Lá na página 66, a gente tem esta figura aqui. E é lá que a gente vai começar a história do computador. Mas, o título não é Fazendo Contas? Espera um pouquinho. Ó, vamos ver o que o nosso robozinho está nos contando. Antigamente, para se fazer contas, as pessoas utilizavam seus próprios dedos, pedrinhas e marcações nas paredes. Muito antigamente. Com o aumento da quantidade de posses e o surgimento do dinheiro, houve a necessidade de criar instrumentos para fazer as contas, como o ábaco e a calculadora. Podemos também utilizar o computador para fazer contas, mas calma aí, que o nosso robozinho foi lá da antiguidade, onde a gente fazia conta com pedrinhas, e ele já foi para o nosso computador. Tem muita coisa aí no meio. Bom, realmente, lá na antiguidade, as pessoas usavam o que tinham para fazer as contas. Os dedos, pedrinhas, pedacinhos de graveto e muito mais, né? As contas eram feitas dessa forma. Conforme a sociedade, os povos foram evoluindo e crescendo, a gente sempre teve a necessidade de contar, né? Contar o quê? Contar comida, contar a quantidade de pessoas, contar a quantidade de bezerros, contar quantos filhos a gente tem, quantos primos, quantos irmãos, quantos grãos de arroz a gente colheu, quantas maçãs tinha na árvore. Essa necessidade é a nossa necessidade de sobrevivência. Porque você imagina, se num povo que tem 10 pessoas, numa comunidade que tem 10 pessoas, se a gente não saber o número de pessoas que tem, a gente pode perder alguém e nem se dar conta. Se a gente não souber a quantidade de pessoas que tem, como é que a gente vai calcular a quantidade de comida que vai precisar? Como é que a gente vai calcular quantos bichos a gente vai criar? Quantas galinhas? Quanto de leite? Quanto de água? Bom, as continhas sempre foram e sempre vão ser uma necessidade do ser humano de sobreviver. E aí, quando ficou muito difícil de fazer as continhas utilizando essas ferramentas, o homem, assim como todas as invenções nascem de uma necessidade, o homem identificou que precisava de alguma coisa para ajudar a fazer esses cálculos, não é mesmo? Então, surgiu uma das primeiras coisas que a gente utilizou para fazer as continhas, que foi o ábaco. Vocês já devem ter visto esse brinquedinho lá na aula de matemática. Ó, aquele que você bota as continhas, as bolinhas para um lado, bota para o outro, bota para um lado, bota para o outro, para ajudar a fazer as contas. O ábaco surgiu, e na época que surgiu era feito de madeira, pedaços de pau. Hoje em dia ele já é vendido nas lojas, feito de plástico, de ferro, de qualquer material que você queira. Então, essa foi uma das primeiras maneiras da gente utilizar alguma ferramenta criada para auxiliar a continha. Mas a sociedade foi evoluindo ainda mais, criando novas tecnologias, e aí é que surge o primeiro computador. O primeiro computador era uma máquina de fazer contas. É isso mesmo. O primeiro computador era basicamente uma calculadora, mas era uma calculadora assim, dessa forma aqui, igual a gente conhece hoje em dia? Não. O computador era uma máquina
que ocupava andares e andares de prédios, tinha quilômetros de fio, pesava toneladas. Não era tão preciso assim, ou seja, as continhas não eram feitas sempre certas. Esquentava, precisava de um monte de gente para mexer, porque ele era muito grande. Então, é aí que a gente vai começar a história do computador. Bom, surgiu esse computador, né, que era gigante, pesado, que só fazia cálculos e que nem sempre acertava. E aí, depois disso, foi identificado que aquilo era bom, mas que precisava de melhorar, não é mesmo? Então, o computador foi evoluindo, foi ficando mais rápido, foi ficando menor, menos pesado, porque o primeiro computador ele não foi feito para ser vendido. Já pensou se te vendem um computador que você precisa ter uma casa de 5 andares para poder comprar? Não ia dar certo, não é mesmo? Então o computador foi ficando cada vez menor, cada vez mais rápido, que não esquentava tanto, e conforme o tempo foi passando, foi criando novas utilidades para o computador que são parecidas com a que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, isso está muito mais evoluído. Então, nosso computador a gente já usa para ver imagens, ver vídeos, fotos, conversar com as pessoas, mas o primeiro computador não tinha nem monitor. Você gostou de saber um pouquinho da história do computador? Você sabia que a matemática é considerada a mãe da informática? Por isso mesmo, porque o primeiro computador nasceu para ajudar o homem a fazer contas. Quando a gente saiu lá do ábaco, lá das pedrinhas, lá dos gravetinhos e precisou de uma maneira mais potente de ajudar a fazer continhas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês olhem para o computador hoje de uma maneira diferente, sabendo que o que a gente tem hoje, tem uma grande história até chegar aqui onde a gente tá. E vejo vocês na semana que vem. Beijo!